Quem fez isso reduziu o tempo de formação em especialista. Sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert. Estou aqui para fazer um bate-papo com você sobre como é possível reduzir o tempo de formação na carreira de especialista, na carreira de consultor de um determinado assunto. Pois bem, eu atuo na área tributária e muitas pessoas me procuram e reclamam, né, da dificuldade de obter conhecimento na área tributária, do volume de informações na área tributária e de como demora, como leva tempo para a pessoa se tornar uma especialista na área tributária. Então eu tenho dado algumas sugestões e creio que essas sugestões vão ser úteis para você que está aqui me acompanhando também. Então, primeira coisa, quando a gente pensa em área tributária, né? A área tributária é muito ampla. A área tributária, a gente está falando do quê? A gente está falando de ICMS? A gente está falando de IPI, de PIS, COFINS, de imposto de renda, de contribuição social, de Simples Nacional, de INSS. Do que nós estamos falando? Então, a área tributária, a primeira coisa, eu preciso pensar em que tipo de tributo a gente está falando, né? Outro dia eu até gravei um outro vídeo tratando dessas questões, né? De como é que eu escolho, né? Tem muita coisa na área tributária. Como é que eu escolho? Se você der uma procurada aí no canal, você vai encontrar um outro vídeo onde eu falo um pouquinho dessa situação, né? De como fazer essa escolha. Depois, quando a gente está pensando em área tributária, além de todos os tributos, a gente ainda tem também um outro caminho que são as obrigações acessórias. Aí a gente tem SPED fiscal, a gente tem SPED contribuições, a gente tem o ECF, a gente tem a ECD, né? Essa escrituração contábil fiscal, escrituração contábil digital, a gente tem DIF, a gente tem DCTF, a gente tem REINF, a gente tem várias obrigações, né? Várias obrigações também, então preciso selecionar. Então, nesse outro vídeo que eu te falei, eu estou dando uma dica lá de como que a pessoa escolhe, como que a pessoa se localiza nesse mar de assuntos, nessa sopa de letrinhas que é a área tributária. Beleza? Então, vou passar aqui algumas dicas, algumas sugestões de como é que você consegue reduzir o tempo de formação como especialista, tá bom? Vamos lá? Então, primeira dica qual é, né? É você levantar toda a legislação do assunto que você escolheu para falar. Então, você escolheu um determinado assunto, vai levantar toda a legislação daquele assunto, daquele tema. Então, se você, sei lá, vai falar de SPED, o que envolve SPED? SPED envolve conhecimento de SPED fiscal, né? Envolve conhecimento de ICMS, envolve conhecimento de IPI, envolve eu entender bem essa legislação. Envolve também eu conhecer o SPED, mas como é que eu vou conhecer o SPED? Aí você precisa conhecer a lei que trata do SPED, você precisa conhecer o guia prático, você precisa entender como é que é o layout do SPED, você precisa entender como é que o sistema vai gerar o arquivo do SPED. Então, primeira coisa é levantar tudo que se refere àquele assunto que você escolheu. Depois que você fez isso, escolheu o assunto, aí você vai conhecer a área de atuação e o mercado onde você vai atuar. O que é conhecer a área de atuação e o mercado onde você vai atuar? Porque dentre todos os assuntos, você vai escolher um. Para começar, você vai escolher um assunto. Aí você precisa entender assim, como é que esse assunto afeta a área com a qual eu vou trabalhar, em que área que eu vou aplicar esse assunto. Então, por exemplo, eu tenho um curso de formação de consultor, professor e palestrante de SPED fiscal, que é o CPP. As pessoas que vão fazer esse curso, elas estão focando num assunto que é o SPED, direcionado para um ramo de atividade, para um nicho, para um mercado. Qual é o ramo, qual é o mercado onde essas pessoas vão atuar? Junto aos escritórios de contabilidade. Então, eu vou falar de SPED, escolho que eu vou falar de SPED, e vou falar de SPED para quem? Vou falar de SPED para Volkswagen, vou falar de SPED para Ford, vou falar de SPED para
para uma grande empresa? Não, vou falar de SPED para escritório de contabilidade. É um ramo, é um mercado. Então eu preciso entender o que tem de complicado no SPED para o escritório de contabilidade. Qual é a grande ou quais são as principais dificuldades de um escritório de contabilidade quando o assunto é SPED? Que dores o escritório de contabilidade enfrenta? Quais são os empecilhos? Quais são os riscos? Quais são os perigos que um escritório de contabilidade pode estar correndo ao fazer um SPED fiscal? Então, é estudar como é que o assunto acontece naquele ramo de atividade que você escolheu. Por exemplo, falando de escritório de contabilidade, será que tem problema? Será que tem dificuldade? Será que tem risco? Será que tem perigo? E se a gente estudar e concluir que sim, por que tem problema? Porque quando a gente olha para o SPED fiscal de um escritório de contabilidade, as informações que o escritório alimenta dentro do SPED vêm de onde? Vem do cliente. Vem do cliente. Quais são as dificuldades que o escritório enfrenta junto ao cliente? O cliente será que não manda as informações corretas? Será que o cliente não tem os controles que deveria ter? Será que o cliente não faz aquilo que deveria fazer da forma adequada? É possível que sim. Então, o meu trabalho, o meu conhecimento, como é que ele pode ajudar o escritório nesse sentido? Eu que estou me propondo a fazer consultoria desse assunto. Por que o cliente não faz? Qual é a dificuldade do cliente? Quais são os problemas que o cliente enfrenta para atender aquilo que o contador solicita? Então, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso conhecer o que acontece ali naquele mercado que faz com que o assunto seja um problema, que faz com que o assunto seja uma dificuldade. Conhecer então o público e o porquê que aquele público tem dificuldade naquele assunto que você vai orientar, que você vai ser consultor. Beleza? Então é pesquisar dores, pesquisar os problemas, pesquisar as dificuldades, pesquisar tudo isso, tá? Foi a segunda dica. E a terceira dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: depois que você levantou toda a legislação do assunto que você escolheu, depois que você levantou todas as dificuldades, todas as dores daquele público que você escolheu, aí você vai buscar no mercado orientação, você vai buscar modelos, você vai buscar mentores que possam te ajudar dentro daquele assunto. Então, naquele assunto que você escolheu, você vai ver quem é que trabalha com isso no mercado, quem é que já faz isso, quem é que é conhecido no mercado por aquele assunto, quem é que se destaca para falar daquele assunto. E aí, você vai, então, buscar essa orientação com essas pessoas, você vai ver o que essas pessoas fazem, você vai entender como é que elas atuam, você vai entender por que elas têm sucesso, por que elas são conhecidas naquele ramo, e você vai tentar fazer da maneira que elas fazem. Então você vai se orientar por quem já está, por quem já faz, por quem já é o profissional que você gostaria de ser. Tudo bem? Beleza? Então foram aí algumas dicas, algumas sugestões para você entender que dá para reduzir bastante o tempo de formação como especialista, como uma autoridade em algum assunto da área tributária. Legal? Então, espero que eu possa ter contribuído aí com seus pensamentos, com as suas dúvidas, com as suas questões, com a sua mudança aí de carreira, né? Você que está pensando em mudar de carreira, você que está pensando em ter aí um trabalho adicional, espero que eu possa contribuir contigo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. No meu canal você vai encontrar também outros assuntos, outros vídeos aí nessa linha. E eu me coloco à disposição para ajudar você naquilo que for necessário. Beleza? Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert, desejando aí boa sorte para ti. Tchau!